Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da Rádio Savana, 100.2. É um programa que pode escutar nesta rádio indiferido aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. E também pode ver na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quintas-feiras às 21 horas. Sexta sim, estamos aqui para analisar os temas mais candentes que marcaram esta semana a semana. E esta semana o incontornável tema sobre o julgamento das dívidas ocultas que ocorre em Nova Iorque será o prato principal, com o nosso comentador a falar a partir de Nova Iorque. Boa noite, Fernando Lima. Como vai em Nova Iorque? Muito frio, Francisco. Estão desde ontem que há temperaturas negativas em Nova Iorque, portanto é preciso bons agasalhos para resistir ao frio. Quanto às instalações, como os americanos já estão habituados, não há qualquer problema, porque há todo o conforto e, portanto, não há esse tipo de problemas, digamos, para as famílias de classe média. Como sabemos, os Estados Unidos é um país com muitos sem-abrigo e esta época do ano é uma época muito complicada, porque as pessoas que dormem na rua têm grandes problemas com as temperaturas negativas. E esse frio que está a contrastar com o intenso calor que deixou quando partiu de Maputo? Exatamente, mas temos que nos adaptar, não só adaptar às mudanças de clima, mas também adaptarmos às diferenças de horário. Neste momento temos 7 horas de diferença, portanto isto complica tudo em termos de sono e em termos da própria organização do trabalho. E Fernando Lima escolhe como seu facto de semana, vamos o pouca chuva, problemas de chuvas para o sul do país, e num dia em que houve uma chuva intensa durante pelo menos 10 minutos na capital do país. Isto para continuarmos em temas de clima. As últimas notícias que foram publicadas sobre a estação das chuvas em Moçambique não são boas notícias para o sul de Moçambique. Nós sabemos que o déficit pluviométrico no sul do país é crónico, não tem as mesmas situações e as mesmas precipitações que o centro e o norte de Moçambique. Por isso é que o centro e o norte de Moçambique são os celeiros do país e não o sul. Portanto, há uma falta crónica de chuva, mas nos últimos 2 anos a situação tem sido crítica. Já o foi o ano passado e, pelos últimos dados e pelas últimas previsões, este ano vamos ter os mesmos problemas. Isto significa que, em termos agrícolas, vai ser mais um mau ano nas províncias do sul, para além daquelas zonas que são sempre de seca, sobretudo nas províncias de Gaza e Inhambane, mas também em termos das grandes cidades, ou seja, as grandes cidades como é Maputo, como são os arredores que são abastecidos a partir do sistema de Maputo, vão também sofrer estas limitações, uma vez que os reservatórios não vão ter quantidades suficientes de chuva para abastecer nas quantidades que são necessárias a enorme população que está concentrada, por exemplo, na zona de Maputo e Matol. Muito bem, Fernando Lima, hoje vamos, como havia referenciado, hoje vamos olhar para o julgamento de Nova Iorque, vamos olhar também para o processo eleitoral, que é um tema que nos acompanha neste programa. Vamos fechar com a declaração do FMI, que terminou uma visita a Moçambique nesta quarta-feira. E de Nova Iorque chegam-nos outras revelações, 3 semanas depois do início do julgamento sobre as dívidas ocultas de Moçambique. O nome do antigo chefe de Estado, Armando Guebuza,
foi mencionado em tribunal. Fernando Lima, que significado pode ter esta menção em toda esta longa metragem das dívidas ocultas? Bem, eu faço sempre ressalva que estamos num julgamento e os americanos são muito firmes nesta sua convicção da separação entre justiça e poder, de qualquer forma. Neste julgamento, é um julgamento exatamente de um cidadão libanês contra o Estado americano, ou vice-versa, o Estado americano contra o cidadão libanês. Logo, o Estado americano tem apresentado as suas provas e as suas evidências desta conspiração, desta fraude, as evidências também de lavagem de dinheiro. Logo, penso que é lícito ter também uma interpretação politizada do que se está a passar no Tribunal de Brooklyn. E quanto a mim, e já o tínhamos referido antes, era inevitável que a qualquer momento, e até ao dia 22 de outubro, que é quando vai acabar o julgamento, Armando Guebuza Sénior fizesse a sua aparição em tribunal, porque para todos nós não é credível um esquema de dívidas ocultadas do público, mas executadas por funcionários séniores na administração Guebuza. Não era possível todo este esquema montado que passasse à revelia do antigo chefe de Estado. Portanto, basicamente aquilo que as autoridades norte-americanas querem mostrar, e mostram-no através de agentes do FBI, que é a Polícia Federal norte-americana, a mensagem, na minha interpretação, é que Guebuza também está envolvido em todo este esquema. Fizeram-no, digamos, de uma forma suave, ou seja, posso pensar que existem documentos muito mais comprometedores. Estas mensagens são mensagens suaves, mostram até que ponto Jean Bossani, que é o réu que está aqui a ser julgado em Brooklyn, Nova York, o tipo de aproximação que tinha com o Presidente da República, já depois dele ter deixado a sua magistratura, e também mostra que, portanto, a Privinvest e Skandar Safa não precisavam da intermediação de Teófilo Nhangumel, nem da intermediação de Ndambi Guebuza para ter acesso ao chefe de Estado moçambicano. E, aparentemente, o Ministério Público, de forma estratégica, empurra um pouco mais para o fim. O julgamento termina 22 de novembro corrente, empurra um pouco mais para o fim a apresentação de evidências de que o antigo chefe do Estado estava por dentro de toda esta operação. Isto indicia, Fernando Lima, que mais provas contra Armando Guebuza podem vir a ser apresentadas em tribunal. Nesta altura tenho algumas dúvidas, uma vez que o período da apresentação de testemunhas por parte do Ministério Público terminou ontem. Não é que seja impossível que novas testemunhas sejam chamadas, mas que outras evidências no decorrer do interrogatório a que vão ser submetidas as testemunhas que a partir de hoje são apresentadas pela defesa, outra documentação seja apresentada e que incriminem eventualmente o antigo chefe de Estado moçambicano. Mas, para já, e isto é interessante referir, aconteceu no último dia e com a última testemunha apresentada pelo Estado, houve esta revelação tipo recado. Nós sabemos
nós sabemos o que aconteceu, estamos a dar-vos aqui um cheirinho daquilo que nós sabemos de como toda esta trama se urdia e como as coisas se movimentavam. É importante referir que tudo isto acontece mais de um ano depois de o presidente Armando Guebuza ter deixado a sua magistratura, portanto, dos laços intensos que existem, e eu penso que ainda existem, entre Armando Guebuza e o seu grupo de assessores e a própria Privinvest. Por que eu digo isto? Porque do que eu tenho visto em tribunal, do tipo de documentação, da qualidade de documentação que tem sido apresentada no tribunal, é documentação que é fornecida a partir de Maputo. Portanto, há uma grande ligação entre a Privinvest, entre os advogados de Jean Bostani e, digamos, os seus contactos em Maputo, e que mantém o tribunal muito bem informado sobre o que se passa em Moçambique, nomeadamente todas as matérias legais que são relativas a este caso. Por exemplo, já passaram nas telas de vídeo do Tribunal de Brooklyn a resolução, o acórdão do Conselho Constitucional, todas as cartas em relação à Ematum, a Lei 12 barra 2000, aliás, a Lei 16 barra 2012, portanto, peças legais, documentação, informação, a mais recente reestruturação da dívida da Ematum, a emissão dos novos títulos, tudo passa neste tribunal aqui em Brooklyn. Portanto, este tribunal está a julgar um caso eminentemente moçambicano, só que geograficamente estamos situados em Nova Iorque, porque todo o conteúdo, todos os intervenientes, os nomes que surgem no tribunal fazem-nos lembrar que estamos em Moçambique e que estamos a lidar com um caso moçambicano. Já dissemos aqui, Fernando Lima, que estas mensagens foram trocadas quando o presidente Guebuza já não era chefe de Estado, decorria o roadshow da estruturação das dívidas de Ematum, mas também foi em abril, a altura em que o Wall Street Journal divulgava os escândalos das dívidas ocultas envolvendo, neste caso, a Proíndigos e a MAME, e o primeiro-ministro deslocava-se de emergência para Washington para se encontrar com a diretora da FMI, a senhora Christine Lagarde, e depois está a decorrer esta troca de mensagens entre o presidente Guebuza e Bostani. O que é que visava a troca de mensagens numa altura em que já não era chefe do Estado, numa altura em que se presume que devia ter passado todo este dossiê ao atual chefe do Estado? Bem, eu penso que para contextualizar, é importante contextualizarmos o momento. Aquele momento era o momento da confirmação das dívidas ocultas, que, como estamos recordados, foi feito pelo Wall Street Journal e, em certa medida, também corroborado pelo Financial Times. Naquele momento, e devemos recordar que no Parlamento, as primeiras, nomeadamente, lembra-me da deputada Música, que disse que isso era um problema de imprensa, que não havia nada de sério em relação a estas matérias. Ora, o assunto era muito sério, era tão sério que levou ao corte de apoio ao orçamento por parte de muitos doadores de Moçambique. E também devemos referir que isto provocou uma cisão importante na própria Frelimo. Aqueles que se revoltaram
contra as dívidas e com a forma como elas foram contraídas, e aqueles que permaneceram, vamos dizer, no campo de Armando Guebuza e que defendiam a contração das dívidas. Lembrem-se do primeiro argumento, que era: não divulgamos estas dívidas porque isto era uma matéria de defesa, era uma matéria confidencial. No Parlamento temos a Renamo opõe-se militarmente ao governo e não poderíamos revelar estas situações. Portanto, a questão naquele momento não se punha em termos de fraude, em termos de subornos, em termos de desvios de dinheiro. Era um problema dos patriotas moçambicanos que atuaram em segredo para servir o país e, portanto, Bostani fazia o melhor que podia para dar munições ao campo de Guebuza para se defender dos ataques que, nessa altura, se tornaram mais agressivos contra estas dívidas e a forma como elas foram contraídas. Já dissemos também que nos próximos dias já será a vez da defesa de Bostani trazer as suas testemunhas para depor. A pergunta que gostava de colocar é: como é que o Jean Bostani reagia quando eram exibidas em tribunal as mensagens que terá enviado para o presidente Guebuza? Porque das crônicas que líamos anteriores e também da outra que o Savana publica nesta sexta-feira, antes o Bostani parecia um pouco mais relaxado e até um pouco distraído porque estava-se a dizer em tribunal. Eu penso que foi um momento de muita tensão no tribunal. Ao contrário dos tribunais moçambicanos, este é um tribunal onde as pessoas estão todas muito relaxadas, inclusivamente na bancada da assistência. As pessoas habitualmente trazem os seus copos de café, bebidas frias, bebidas quentes, eventualmente um snack, uma barra de chocolate, um pacote de batatas fritas nas mesas da defesa, da acusação, entre os jurados. Toda a gente, sobretudo, está sempre a beber qualquer bebida quente. Portanto, isto para tentar dar um pouco o ambiente que se vive na sala, mesmo que as pessoas se troquem conversas, fazem-no de forma discreta e em voz baixa. Ora, quando foram introduzidas estas mensagens, e não obstante estarmos em território americano, houve como que um ambiente de crispação na sala. Claramente toda a defesa estava muito contrariada com a divulgação destas mensagens, e pela primeira vez vi Jean Bostani também com ar muito irritado, muito nervoso em relação a estas revelações. Aliás, sempre foi dito em tribunal que Teófilo Nhangomel e Ndambi Guebuza eram os intermediários para o chefe de Estado. Aquilo que o Ministério Público quis demonstrar foi que eventualmente no passado havia esta intermediação, e que a partir de um certo momento a familiaridade entre Iskandar Safa e Jean Bostani era muito grande com o chefe de Estado, ao ponto de os dois se tratarem de pai e filho. E parecia um negócio de família, mas as mensagens do presidente Guebuza eram muito curtas. Obrigado, filho, abraços. Não entrava muito no detalhe. Bem, essas são as mensagens que conhecemos. Nós não conhecemos todas as mensagens, não conhecemos todos os detalhes, mas é habitual entre pessoas que se respeitam
que quando uma pessoa receba uma mensagem, sobretudo uma mensagem com uma informação, que polidamente se agradeça esta mensagem. Penso que é neste contexto que o presidente Guebuza agradecia cada mensagem que lhe era enviada por Jean Bostani. Antes da agente Fátima Hayek, estiveram também presentes no tribunal outros agentes do FBI que fizeram aquelas revelações, sobretudo dos 10 milhões de dólares dados ao Partido Frelimo. E na quarta-feira, a agente Hayek detalhou esses pagamentos feitos pela Privivest para vários intervenientes deste processo, mas há uma figura que o Ministério Público aparentemente não pretende mexer, o tal de Newman. Acha que se pretende contornar alguém muito importante neste momento em Moçambique ou enviar um recado de que nós sabemos de muito mais coisas sobre si? Essa é a minha interpretação, ou seja, claramente a agente Fátima Hayek era muito assertiva em todo o seu testemunho e conseguiu identificar todos os sujeitos das mensagens trocadas. A única figura, repito, a única figura que disse que não tinha suficiente evidência para dizer quem era é o tal de Newman, o novo homem. E, portanto, na minha interpretação, trata-se de mais uma mensagem que o FBI, a polícia norte-americana, está a enviar alguém em Moçambique para lhe dizer: nós também sabemos do teu envolvimento, estamos só a dizer que o homem novo recebeu $1 milhão dos 2 milhões que lhe foram prometidos. E fica por aí, portanto, o véu não é muito destapado em relação a esta figura misteriosa que é o Newman, ou seja, o novo homem. E também, aparentemente, o FBI vai dando mostras que mantém de uso, mantém debaixo de controle alguns dos atuais titulares de cargos públicos em Maputo. Conhecem, por exemplo, o plano de voo de Adriano Maleane, Londres, Joanesburgo, Nova York, os seus acompanhantes. Aonde também se pretende chegar com isso? Esta referência insistente em relação ao Ministro das Finanças, Adriano Maleane, deixa-me, de certo modo, perplexo. Porque, por exemplo, quando ontem a agente do FBI mostrava o plano de voo de Adriano Maleane, quando foi portanto, apresentar a proposta de rescalonamento da dívida da Ematum, parecia muito descontextualizada em todo o debate que estava a haver no tribunal. É certo que Adriano Maleane viajava em primeira classe com António Carlos do Rosário, que é uma figura-chave aqui deste processo. Também sabemos que no Roadshow foi feita toda a reestruturação da Ematum e que por trás do Roadshow se passavam todas estas afinações em termos de pagamentos paralelos. Mas ainda não consegui compreender a insistência em relação ao nome de Adriano Maleane, uma vez que não foi mostrada qualquer envolvimento em termos de recebimento de dinheiros neste projeto. O que, por exemplo, não aconteceu
com a Isaltina Lucas, a vice-ministra das Finanças, que tem sido alvo de evidências de que terá recebido 2.470, portanto, 2,470 milhões de dólares em pagamentos feitos a partir da Privinvest. Ontem, uma terceira agente do FBI, Angela Tassone, foi confrontada pela defesa se tinha conhecimento de algum pagamento feito a Adriano Malayan, e ela disse claramente que não tinha conhecimento desses pagamentos, como não tinha conhecimento desses pagamentos em relação a Adriano Bis, o diretor nacional do Tesouro. Mas essas são duas figuras que apareceram depois de fechado todo esse processo das dívidas ocultas. Exatamente. Por isso é que eu ainda não consegui visualizar qual é a estratégia do Ministério Público norte-americano ao concentrar uma considerável atenção na figura de Adriano Malayan. O Ministério Público moçambicano está a acompanhar aí este julgamento? Algum pessoal da embaixada também está ou não? Tal como aconteceu com o julgamento da extradição de Manuel Chang na África do Sul? Bem, eu não posso dizer tacitamente que não está a acompanhar, ou seja, as instituições moçambicanas podem fazer este acompanhamento através de terceiras partes, através de uma firma de comunicação, de relações públicas, de um escritório de advogados. Não tenho conhecimento que advogados, que empresa de comunicação esteja aqui a representar o Estado moçambicano, mas não há moçambicanos da Embaixada, dos serviços de segurança ou de qualquer outra instituição moçambicana que estejam a assistir com regularidade às sessões do julgamento, ao contrário daquilo que acontece nas audições em Joanesburgo, onde altos funcionários da Procuradoria-Geral da República têm sistematicamente estado presentes em todas as audições. No lugar reservado ao público, que tipo de público está a acompanhar esse julgamento? Bem, o público é muito reduzido. São, eu diria, cerca de 20, 25 pessoas. Todas elas me parecem de escritórios de advogados. Aqui existe uma ideia meio pré-concebida que qualquer pessoa que usa um bloco de notas A4 em papel amarelo deve ser de um escritório de advogados, porque é normalmente neste tipo de blocos que os advogados tomam notas. Portanto, há muitas pessoas a seguirem atentamente o julgamento, a tirarem notas. Há claramente pessoas que pertencem à Privinvest, há pessoas da família de Jambostani, mas o resto das pessoas são advogados. Também, por vezes, aparecem grupos de alunos de escola, acompanhados dos seus professores, que se sentam para assistir à matéria de julgamento, porque isto é uma prática habitual aqui nos Estados Unidos, sobretudo para as pessoas que se interessam sobre matérias de justiça, sobre matérias legais, ir ao tribunal, ir a um julgamento. E, portanto, os professores levam os seus alunos, jovens de menos de 20 anos, a sentarem-se numa sala de tribunal, porque isto faz parte da cultura legal americana, ou seja, mesmo os programas
de justiça, de tribunais, que mostram o juiz como o grande herói, ou o advogado de defesa, ou o procurador como herói. São programas, são séries televisivas muito populares nos Estados Unidos. Portanto, enfatizar este grande mito que é a independência do judiciário norte-americano. E a comunicação social também está a acompanhar esse julgamento, sobretudo a comunicação social, os principais meios norte-americanos? Não, há uma total ausência de média americana. Eu habitualmente identifico na sala a correspondente da Agência Portuguesa de Notícias e a correspondente da Bloomberg, especialista em assuntos de tribunais. Estas pessoas estão habitualmente no tribunal. A Lusa, por motivos que conhecemos, porque está a abastecer o mercado moçambicano e o mercado dos PALOP. A Bloomberg, por causa do impacto económico ou financeiro que este caso tem nos mercados. Aliás, desde o primeiro momento, a Bloomberg e, de certo modo, a Reuters têm sido as duas agências internacionais que têm feito uma cobertura muito cuidada sobre este caso. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar um pouco para o processo eleitoral, sobretudo as declarações dos observadores eleitorais que seguiram este processo das eleições de 15 de outubro. Fernando Lima, a missão de observação eleitoral da União Europeia emitiu uma segunda declaração onde alistou várias irregularidades mais práticas e é uma declaração pouco comum e bastante crítica e são essas irregularidades que já debatemos aqui neste programa. Fernando Lima, as irregularidades foram tantas que é muito difícil maquiá-las. Exatamente. Para mim não é uma grande surpresa que a União Europeia tenha adotado um tom mais crítico, contundente. Aliás, aquilo que me admira é que outras missões que estiveram em Moçambique tenham tido um comportamento autista e não tenham sequer anotado todas estas irregularidades que aconteceram ao longo do processo. Quanto a mim, isto são más notícias para o país Moçambique. Um dos testes importantes em termos de acreditação internacional do país eram as eleições, ou seja, que as eleições decorressem em normalidade, ou seja, que o processo corresse com lisura, em paralelo com o processo também de normalização com a RENAMO. Ora, sobre a RENAMO, temos os problemas que temos e as eleições também não correram da melhor maneira. Para falar ou para comentar sobre aquilo que muitos militantes sérios da Frelimo dizem, eles dizem, acho que exageramos nos números, ou seja, não era preciso exagerarmos tantos nos números que apresentamos. Isto demonstra o grau de ceticismo que existe em relação aos resultados eleitorais, mesmo em determinados quadrantes do partido dominante em Moçambique. Portanto, haver esta crítica contundente da União Europeia não é nada de novo, não é nada que nos surpreenda, mas não são boas notícias, não são aquelas notícias
que o país precisa para ter uma boa relação de cooperação internacional e da ajuda que o país precisa para também se desenvolver, nomeadamente nas áreas sociais, onde os parceiros de Moçambique são extremamente importantes. E é pouco comum, Fernando Lima, uma missão de observação da União Europeia emitir uma segunda declaração sobre a retirada da sua equipe, e ainda é incomum que seja abrangente na sua crítica. Normalmente, o que faz a missão de observação da União Europeia é uma primeira declaração preliminar e depois uma final. O que é que pode ter acontecido para que emitissem uma declaração intermediária? Bem, habitualmente, como dizes, há sempre duas declarações que são emitidas. Eu penso que havia uma grande pressão sobre a União Europeia no sentido de o seu silêncio ser interpretado como um endosso tácito em relação àquilo que se estava a passar. Ora, a União Europeia não é um país, não é uma organização, em última análise, uma organização que é feita de muitos países que estão representados em Moçambique e que fazem as suas pressões, dão as suas opiniões e, portanto, a União Europeia e a reação da União Europeia também depende muito daquilo que os embaixadores no terreno vão observando e vão reportando para as suas chancelarias. Ora, muitas das embaixadas em Maputo estavam extremamente preocupadas, para não dizer revoltadas, com aquilo que aconteceu durante as eleições. E também esta declaração apela ao Conselho Constitucional para aproveitar esta oportunidade, sobretudo a oportunidade quando estiver a fazer a validação dos resultados, para dar resposta a estas irregularidades. Até que ponto Fernando Lima apelar ao CC para agir? A missão de observação não está a tornar claro que considera inaceitável a forma como decorreram estas eleições. Bem, eu acho que esse apelo para o Conselho Constitucional é um pouco chover no molhado. É bater no ceguinho, como se fosse dizer-se. Sim, não penso que o Conselho Constitucional vá fazer grandes proclamações. Aliás, é decepcionante a forma como o Conselho Constitucional chuta para canto todos os recursos que tem analisado. Ou seja, Renamo tem toda a razão, mas nós não podemos conhecer as razões de facto dos seus protestos. Ou seja, isto também é decepcionante para o próprio público que vê uma instituição de recurso, podemos dizer grosseiramente, que faz vista grossa às irregularidades que têm sido observadas e também que têm sido contestadas por alguns dos participantes nas próprias eleições. E também quem não ficou atrás foi a Igreja Católica, que tem um dos seus bispos debaixo de fogo, e emitiram uma declaração em que foram críticos também nessas eleições de outubro. A Igreja Católica já nos habituou a este tipo de posicionamentos, portanto, não foi para mim uma surpresa. Digamos que a Igreja Católica e a sua hierarquia estava também sob pressão a pronunciar-se sobre as eleições e a pronunciar-se
de forma crítica sobre as eleições, depois dos comentários pouco abonatórios que foram feitos a quando da visita do Papa Francisco a Moçambique. Estamos lembrados que muitos setores, embora não tivessem reagido em público, dado que seria considerado inoportuno, mas consideraram abertamente que a visita do Papa Francisco a Moçambique, na abertura da campanha eleitoral, funcionava claramente a favor, pelo menos, do governo do dia, que é um governo da Frelimo. Portanto, é óbvio, ou era quase certo, que a Igreja Católica tinha que reagir nos termos em que reagiu, e, aliás, não tem sido diferente. Também, durante as autárquicas, a Igreja Católica se pronunciou em termos críticos, e por isso que o poder em Moçambique, quer seja através de um órgão de informação mais panfletário ou através de outros meios, tem que visar determinados porta-vozes da Igreja Católica, como é o Bispo de Pemba, que não só é crítico em relação à qualidade da democracia em Moçambique, mas, sobretudo, em relação à violência que paira sobre a província onde está instalada a sua diocese. O Ossuf Mahamat, o líder da Renamo, está em digressão em algumas províncias do centro e norte, e em Cabo Delgado disse que Moçambique arrisca-se a um novo conflito caso o Conselho Constitucional valide os resultados eleitorais. Já falamos há bem pouco tempo, os recursos da oposição são sempre chumbados. Foi chumbado esta semana um dos recursos. Esta digressão de Ossuf Mahamat, até que ponto é que é uma tentativa de lavar da cara perante o seu eleitorado? Ou o que pode significar esta ameaça de Ossuf Mahamat? O Ossuf Mahamat está entre a espada e a parede. De algum modo, ele está a reabilitar uma estratégia que foi utilizada por Afonso de Acama logo a seguir às eleições de 2014, quando começou a visitar todo o país e a fazer comícios populares que deixavam extremamente irritados as forças no poder em Moçambique. Portanto, tem esta componente de pressão sobre o governo do dia, mas também visa responder internamente aos seus críticos de que não é uma marionete nas mãos de Filipe Nyusi e nas mãos da Frelimo, e que, portanto, continua vivo e continua a contestar a validade dos resultados eleitorais. Mas Ossuf Mahamat não é Afonso de Acama para levar bem sucedida essa estratégia. É verdade, é verdade que existem diferenças gritantes, mas estes comícios também são um teste importante para se aferir de quão retumbante foi a vitória da Frelimo em determinadas províncias. Ou seja, se Mahamat continuar a arrastar atrás de si grandes multidões, isto de algum modo é contraditório em relação aos resultados eleitorais que foram publicados e que demonstram vitórias inequívocas em praças eleitorais como sejam a Zambésia e Nampula. Uma nota curiosa é o Ossuf Mahamat esteve na Zambésia e não vimos Manuel de Araújo ao lado dele, contrariamente ao que aconteceu durante a campanha eleitoral. Bem, eu continuo a estranhar o silêncio a que se remeteu Manuel de Araújo depois das eleições. Pode ser que eu esteja distraído e que não tenha acompanhado, mas eu não conheço
uma declaração de vulgo de Manuel de Araújo em relação às eleições e em relação especificamente àquilo que aconteceu na Zambésia. Portanto, não sei neste momento qual é o seu posicionamento a todo o contexto pós-eleitoral que estamos a viver. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso terceiro e último tema, tem que ver com o Fundo Monetário Internacional, que está disponível a conversar sobre o orientamento do programa com Moçambique. Numa declaração do final da visita, o brasileiro Ricardo Veloso, que é o chefe da missão, e numa das conclusões, ele dizia que a incerteza sobre a solidez do acordo de paz e da reconciliação nacional assinado entre o governo e a Renamo é uma ameaça às perspectivas de economia moçambicana em 2020. Vários relatores, e nós também aqui neste programa comentamos sobre isso e dizíamos que a estabilidade joga um papel importante para a economia porque permite este acesso e o movimento de produtos, de bens e pessoas. Fernando Lima, é o FMI a vir acrescentar o que todos nós já sabíamos. Exatamente. Essa diria que é a parte mais óbvia da declaração. Eu vi outros elementos de registro, para além também daquelas outras conclusões de que Moçambique é um bom aluno da escola de Bretton Woods e das receitas do FMI em relação às reservas monetárias, em relação às políticas monetárias, em relação ao controle da inflação, em relação ao controle do déficit fiscal. Dois elementos que me parece que são importantes. Digamos, uma resposta ambígua em relação à questão do saneamento das dívidas, concretamente em relação ao saneamento das dívidas mais problemáticas da Ematum, da Proíndicos e da MAM, não apoiando totalmente a reestruturação da dívida da Ematum. O último episódio da reestruturação da dívida da Ematum, mas deixando a porta aberta para que o governo continue a proceder nesse sentido e, por outro lado, deixando também a porta aberta para que, num futuro, eu diria, próximo, seja estabelecido finalmente um novo acordo de cooperação entre o FMI e Moçambique. E o FMI falava da disponibilidade de conversar, caso o governo queira reatar o programa. E o Veloso ressaltava que não é um processo fácil. Claro que não é um processo fácil. Moçambique tem que responder a todas as questões que foram enunciadas em abril de 2016, quando houve, digamos, o divórcio ou o amu entre o FMI e o governo, porque o FMI se sentiu enganado pelo país e por ter violado o acordo que existe entre a organização e o governo de Moçambique, mas, por outro lado, digamos que os desenvolvimentos que têm acontecido, nomeadamente o avanço que a PGR fez em relação ao julgamento dos implicados nas dívidas ocultas, também facilita um melhor entendimento com o FMI. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos com muito detalhe o julgamento de Nova Iorque. É um tema incontornável aqui neste programa. Olhamos também para o processo eleitoral, sobre as várias declarações das missões de observação, sobretudo a da União Europeia, e fechamos com esta visita da missão do Fundo Monetário Internacional a Moçambique. Eu sou Francisco Carmona.
a André dos Santos se encarregou da parte técnica. Até de hoje a 7 dias. Boa noite.